Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Ao meu lado eu tenho Osmar Garrafa. Boa noite, Celso, Chico. Tenho também Chico Lang. Boa noite, Celso, e tudo já armadíssimo com o novo Corinthians. Não é para menos, venceu ontem. Ó, e tem muita bola na rede. Vamos ver a vitória do Corinthians na estreia de Yuri Alberto, o Santos batendo o Botafogo com o Lisca doido nas tribunas da Vila Belmiro, o empate emocionante do São Paulo contra o Internacional de Porto Alegre, o Flamengo reagindo no campeonato e todas as informações do Palmeiras, que logo mais encara o América em Minas Gerais. Fique com a gente, voltamos logo depois dessas dicas. Estamos de volta com um presente para você. Esta bola da Topper pode ser sua. Então entra lá no nosso Instagram e comenta com o seu nome e sua cidade neste post que está aparecendo aí na sua tela. Amanhã, hein? Presta atenção, a gente vai anunciar quem vai ficar com esse presente da loja Gold Placa de Santo André. E já vamos direto para a nossa enquete. Eu quero saber de você, também do Chico, do Garrafa, o seguinte. Endrick deve ser integrado imediatamente ao elenco profissional do Palmeiras? Sim ou não? Para votar é só entrar no site, deixar o seu voto lá. Você pode também, o site, claro, gazetesportiva.com. E você também pode acessar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo. Eu sempre me confundo, dá um tilt essa imagem na tela. Mas enfim, esse QR Code que você vê aí na tela da sua casa. Tá certo? Muito bem. Chico e Garrafa, o que vocês acham? Eu acho que sim. Sério? Claro, lógico. O mais rápido possível. Quanto mais ritmo ele pegar em termos de time de cima, que é um nível maior de intensidade, né? Ele vai poder se habituar melhor a esse elenco. Vai já começar, não digo que ele vá para o banco tão cedo, mas ele tem que participar sim dos coletivos, já que ele assinou um contrato, é jogador do Palmeiras, por que não, né? Se bem que o Abel, ele mandou ele para a Disneylândia, né? Mas agora ele já fez, já tem idade, 16. Já foi para a Disneylândia, já conheceu o Mickey, conheceu a Minnie, conheceu o Pluto, conheceu, sei lá mais quem, o Pato Donald, né? O tio Patinhas, principalmente o tio Patinhas, porque ele deve ter ganhado uma grana boa para renovar o contrato, né? Para assinar o contrato profissional. Então agora está à disposição do Abel. E o Abel precisa parar com esse negócio de mandar o cara para a Disneylândia e pôr ele para jogar. Agora, tem que ser aos poucos. Não pode ser assim de imediato, mesmo porque o Palmeiras tem 2 centroavantes para estrear, né? E você, meu querido Garrafa? Eu entendo que sim, Celso. Sério? O Abel é extremamente inteligente e capaz de sentir qual é o momento. Porque ele que trabalha com o garoto, é ele que vai sentir se emocionalmente o Endrick vai sentir algo ou não, mas pelo que ele já demonstrou e pelo tempo que ele deve ter de Palmeiras, essa é a questão. Fosse talvez lá num passado não tão distante assim, que os caras iam para a Europa com 22, 23, você falar, não vamos queimar etapas, mas a molecada está indo com 19 embora. Então o Palmeiras vai aproveitar do Endrick quando? É agora, sem prejuízo ao garoto. E principalmente, né, você já estando com ele no grupo e sentindo que ele pode jogar, põe ele para jogar partidas fora do Allianz. Por que fora do Allianz? Imagina o Endrick no banco, o Abel vai arrumar um problema para ele e para o garoto. Né? Entra com o Endrick no banco, a torcida vai ficar pedindo toda hora, tal, porque quer ver o garoto. Então, um joguinho fora lá, vai jogar com Juventude e tal, põe o Endrick para jogar, mas tem que estar treinando com os profissionais e o Abel fazer o máximo para pôr esse garoto em campo. Ele é diferente da curva. Eu pergunto para vocês, sério, porque eu penso diferente. Eu acho que o Palmeiras pode queimar o garoto se botar agora. Sabe, de repente tem uma expectativa muito grande, ele não joga bem 1, 2, 3 jogos, seria natural, porque é um garoto, não tem idade E aí você desvaloriza o atleta, não sei, eu teria mais cuidado. Agora eu quero saber também de uma pessoa, ele tem que tratar um ser, uma entidade, que também abrilhanta o Gazeta Esportiva desta quinta-feira e que eu sou muito fã, que é o mestre Alberto Helena Júnior. Grande noite para o senhor, mestre. Agora a pergunta é para o senhor. O senhor acha também que o Endrick deve ser integrado ao elenco profissional do Palmeiras imediatamente ou ainda é cedo? Eu acho que já é muito tarde. Esse menino devia estar no elenco e jogando, porque ele é excepcional. As exceções não se podem atribuir os mesmos critérios que se atribuem à normalidade das pessoas. Esse capaz eu vejo jogar
ele é excepcional jogador e você olha no olho dele e você vê que é um cara que já está determinado a jogar futebol em alto nível. Ele está fazendo 16 anos agora, mas ele tem um corpo, ele é fisicamente muito mais bem dotado do que muito jogador que está por aí, já veterano jogando. Então, eu acho que esse rapaz tem um futuro extraordinário. Pode ser que eu me engane, claro, não sou pitonisa, mas tudo que acumulei na minha vida aqui, olhando futebol, eu acho que esse cara tem a marca, ele tem o registro do craque. Isso eu concordo com o mestre. Também acho que tem, acho que vai ser, jogador para ser melhor do mundo futuramente. Mas a gente tem que aguardar, né? Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar mais do Endrick no Palmeiras. Antes, nós temos a vitória do Santos sobre o Botafogo, ainda sob o comando do interino Marcelo Fernandes. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Lisca doido na Vila. Achou? No túnel, ali ó, incentivando os jogadores após o aquecimento. No gramado para comandar o Peixe antes de passar o bastão ao treinador recém-contratado, o interino Marcelo Fernandes. Ambos viram o Botafogo ter as melhores chances no início da partida. Na primeira, João Paulo se esticou todinho. Depois a trave salvou o Santos. E outra cara a cara. Aos 33, lance confuso e Léo Batistão meteu para dentro com raiva. Assim é o futebol. Na sequência, Zanocelo girou bonito. Gatito, que defesa. Arrancada de Batistão que entregou redondinha para o Marcos Leonardo pisar na bola. Novamente Lucas, novamente João. No segundo tempo, o Fogão veio com tudo para cima. Até que Marcos Leonardo se redimiu. Sozinho puxou o contra-ataque e foi pro abraço. O paredão João Paulo seguiu de pé. Um monstro de goleiro. Vitória do Peixe, 2-0, com direito a protesto contra a diretoria de parte dos 8.000 presentes na Vila Belmiro. Tá louco? Tá doido? O Lisca terá mesmo muito trabalho pela frente. Cada treinador tem a sua maneira de trabalhar, tem o seu conceito de jogo. Eu gosto de jogar um futebol zonal, marcação zonal. As referências, né, do meu time são a bola, espaço, companheiros e adversário. O que vem primeiro? Defender ou atacar? Atacar ou defender? É uma pergunta que eu sempre faço. É a mesma coisa da história do ovo e da galinha, né? O que vem primeiro? Para você atacar bem, você tem que defender bem. Você tem que estar muito bem posicionado para quando você recuperar a bola, você começar o processo de ataque. E para você defender bem, você também tem que atacar bem. Hoje nós temos jogadores de potencial, mas ainda não temos uma equipe forte, coletivamente. Acho que isso é visível para todo mundo, tanto para defender como para atacar. Precisa correr mais junto e mais certo, e mais compacto, né? Aproximar mais, triangular mais, inverter a base nas combinações na beirada. Tem muita coisa para mim fazer, cara. Eu estou muito motivado para isso, né? Acho que posso contribuir e muito para a gente ter um time forte. E os torcedores do Santos vê que o time tem organização coletiva e que a individualidade vai aparecer ao natural. Eu sou doido por aquilo que eu faço. Eu sou apaixonado por futebol, por ser treinador de futebol, por ter me descoberto com 17 anos e ter treinado tudo isso que eu falei para vocês. Não rasgo dinheiro, não como grama e não vou me ver nu na Praia de Santos. O Lisca é uma figura e você viu que a análise foi com tom professoral. A entrevista dada hoje, à tarde. A apresentação dele, ontem, né? Até para a gente poder depois, na sequência, falar do jogo. Mas o Lisca é isso aí que a gente já conhece, é um cara extremamente motivador, mas ele chega parecendo que pega um Santos com terra arrasada. Mesmo que pegasse, acho que não foi muito legal com o Bustos, né? Ele falou, tem muita coisa para fazer, tá uma porcaria isso. O próprio Marcelo, né? Que tem uma sequência. O próprio Marcelo, ali, né? acho que não é. Porque o Marcelo mudou tudo também que o Bustos estava fazendo. Vai com calma, precisa conhecer primeiro o Santos, conhecer o bar do Toninho, né? Conhecer
a Ponta da Praia. Santos não é simples de trabalhar, não. Santos é um clube pesado, é um clube gigante, então tem que pisar com calma lá, mas... Às vezes o inimigo está inteiramente. Isso, muito bem, muito bem. Então, muita calma, Lisca. Dormindo com o inimigo. Sorte a ele, Chico. Mas não vai poder fazer muito mais, eu fico com o que eu disse ontem aqui, não vai poder fazer muito mais do que o Bustos vinha fazendo. A não ser que ele ganhe do Corinthians e aí para a torcida santista já valeu o campeonato. E sobre o jogo é o que a gente falava, Chico, ontem também no programa. O Santos precisava da vitória. Você viu que ele foi pressionado pelo Botafogo. Ele teve uma pressão do Botafogo em início de jogo, mas teve a capacidade de fazer o resultado que era mais importante para esse início de trabalho do Lisca, Chico. Olha, eu ontem no programa eu até critiquei o Lisca, porque ele, na minha opinião, não foi ético ao deixar o esporte. Mas depois eu fiquei sabendo, Celso Garrafa e telespectadores, que o presidente do esporte disse o seguinte: olha, como nenhum treinador quis treinar o esporte e o Lisca aceitou, então vai o Lisca mesmo, dando um certo desprezo, né? Dando como ele fosse a quarta, quinta opção. Então, se não tem tu, vai tu mesmo. Exatamente. Se não tem tu, vai tu mesmo. Então, tá certo o Lisca de ter largado o esporte. Se for nesse tom, né, vai tomar banho o cara também, né? Não adianta reclamar. Então, ontem ele já esteve na Vila, já ficou lá na beira do túnel, aí depois assistiu a partida inteira, hoje deu essa entrevista coletiva. Ele é folclórico, né? Todo mundo sabe. Ele é engraçado, né? Diz que não vai ficar nu na Praia de Santos, né? Então, isso já é um bom sinal. Podemos continuar frequentando Santos. Podemos continuar frequentando Santos e a Praia de Santos. E ele, com certeza, ele vai motivar os jogadores. Como ontem já motivou, né? Só de estar lá, o pessoal correu mais do que podia correr. O problema do Santos, o Garrafa tem razão, é dar continuidade a esse trabalho, né? E tem que ganhar do Corinthians no próximo jogo. Se não ganhar do Corinthians, um abraço, Lisca. Ô, mestre, o senhor falou que não é pitoniza, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim. Vai dar certo? Ou teria sido melhor efetivar o Marcelo Fernandes? Olha, se vai dar certo ou não, não sei. Mas que vai ser divertido, vai. Eu acho esse rapaz muito engraçado, inteligente, doido, mas inteligente. E capaz de fazer esse Santos melhorar bem, né? Não vai ser campeão brasileiro, nada disso e tal, mas vai ser um time mais organizado e mais efetivo do que tem sido. A propósito, se não me falha a memória, acho que é o primeiro trabalho dele em São Paulo. São Paulo é o primeiro. O Santos já quis ele antes. Nos chamados grandes, né? Ele trabalhou recentemente no Guarani, né? Mas em São Paulo, entre os grandes, é o primeiro trabalho dele. Boa sorte ao Lisca no Santos, portanto. É um mercado diferente para eles. Sim, e que pode ajudá-lo a subir de prateleira. Ou pode, e isso teve um peso, com certeza, para ele, de repente, deixar o esporte. Eu acho que quando ele estava no América, ele disse não ao Santos lá atrás. O São Paulo estava cheio de desfalques. Jogava fora de casa, enfrentava uma equipe em ascensão, mas conseguiu um resultado importantíssimo diante do Internacional do Mano Menezes. Internacional e São Paulo no Beira-Rio. O Colorado saiu na frente logo aos 3 minutinhos com o Pedro Henrique, Dava pro Thiago Couto, reserva do machucado Jandrei, fazer coisa melhor, hein? Os visitantes não demoraram nadinha para reagir. O Igor Vinícius recebeu na linha de fundo e tocou pro Nicão empurrar para a rede. Os cruzamentos na área, aliás, estavam sendo um Deus nos acuda dos dois lados e, claro, foi assim que o Pedro Henrique marcou o segundo dele. Inter de novo na frente, 2-1. O time do Rogério Ceni empatou outra vez ainda no primeiro tempo. Cruzamento, rasteiro, Nicão outra vez. Precisou do VAR, mas o gol tricolor foi confirmadíssimo. E teve mais bola na rede no primeiro tempo. O alemão foi derrubado pelo Thiago Couto, a arbitragem marcou pênalti e o Edenilson converteu. O jogo foi para o intervalo com vantagem gaúcha por 3-2, mas ainda tinha mais gol para o segundo tempo. O Rafinha cruzou e o Luciano desviou de cabeça para dar números finais ao jogo. Internacional 3, São Paulo também 3. Olha, vou falar para vocês, foi um jogo louco.
Mas o São Paulo jogou bem contra o Inter, que é bem montado. A crítica, de um modo geral, nós, inclusive aqui no Mesa no final de semana, o pessoal que estava participando, todo mundo falou do que foi o jogo Fluminense-São Paulo. Sim. Um jogo de 4 gols, o Diniz com uma proposta ofensiva, Aberto. o Rogério também. E não foi diferente lá em Porto Alegre. E o detalhe a se ressaltar, e é importante que a torcida do São Paulo entenda isso, é que o São Paulo ontem com sérios problemas. E o São Paulo está batendo de frente com os grandes. O Rogério está fazendo um trabalho muito bom no São Paulo com essa garotada. É claro que ontem o sistema defensivo do São Paulo não foi dos melhores. Thiago Couto falhou. Thiago Couto falhou, mas o garoto está entrando agora, a zaga está com muitos garotos, o Rogério está cada dia montando uma equipe e batendo de frente com os grandes. Então essa mescla que tem acontecido, o Luciano já está em boa fase novamente, essa mescla de alguns experientes com a garotada de Cotia está dando muito resultado. O Nicão foi bem ontem. Como? O Nicão foi bem ontem. Até o Nicão voltou a fazer gols. Então foi um São Paulo muito bom, um resultado horrível para o Inter, Chico. Porque o Inter, se vence, ele vai lá para a parte alta, incomodar os grandões. E ele perde para um São Paulo completamente recheado de garotos. O que comprova para mim que o trabalho do São Paulo está no caminho correto. Correto. Uma pena que o Rogério ainda não tenha todo o elenco à disposição, Chico. Olha, duas coisas aí. Você falou do São Paulo, então eu vou falar um pouco do Inter. O que me estranhou foi que o Inter, do Mano Menezes, que todo mundo sabe que gosta de uma retranquinha, abriu e foi para cima. Foi para cima do São Paulo. No segundo tempo se fechou, né? Ele não, no segundo tempo ele se fechou, tal, o jogo ficou meio violento, né? Muita pancadaria. O juiz administrou, não expulsou ninguém para poder ter expulsado. Porrada para tudo quanto foi lado, um jogo bastante disputado. Mas o Mano Menezes me estranhou, que quando ele fez 1-0, né, ele costuma retrancar e sair no contragolpe. Agora, o Inter teve por 3 vezes a vantagem do jogo, né? 1-0, o 2-1, depois o 3-2. O 3-2. E o Mano Menezes não fechou o time, continuou aberto. Ou a zaga do Internacional está precisando de reforço. Porque, vou contar uma coisa para você, tomar 3 gols do São Paulo, do jeito que ele tomou, você repara aí que o Nicão, os 2 gols do Nicão, o Nicão bateu sem goleiro. Quer dizer, deixaram cruzar e outra coisa, Chico, acompanhou o Nicão chegando. Você falou 2 gols do Nicão. Se você olha, assim, se você está meio desatento, você acha que um é replay do outro. Sim. Então isso não é coincidência, não. Isso é trabalho. Aquela chegada do Nicão ali no segundo pau, aquela bola que vem do lado direito, é trabalho do dia a dia, sem tempo para treinar. Que passa pelo entrosamento do Nestor e o Igor Vinícius pelo lado direito. E ontem o Marcos Guilherme, que tinha acabado de chegar, jogou como se fosse veterano, sem entender muito bem o lado esquerdo. E sem tempo para treinar, né, Celso? É mais na prancheta. O Rogério chega lá e fala, vamos, entendeu? Então acho que tem que ser ressaltado aí o trabalho que o Rogério vem fazendo à frente do São Paulo. Mas é um trabalho muito aleatório. De repente, isso não dá certo. Porque hoje em dia, mais do que nunca, é preciso haver um planejamento. O que o Rogério está fazendo é pondo em campo o time que ele pode pôr. Isso é aleatório. De vez em quando ele coloca um time bom, de vez em quando ele coloca um time mais ou menos. Mas com um esquema que é o mesmo. Chico. O esquema é o mesmo, mas eu não sei não se isso vai acabar dando certo ou errado. O mestre Alberto Helena, foi um jogaço, né, essa partida entre Inter e São Paulo. Concorda comigo ou não gostou muito, não? Não, gostei. Foi um jogo emocionante. Nem tanto tecnicamente, mas foi emocionante, com os 2 times buscando gol e conseguindo fazer um jogo de 6 gols, né? O São Paulo, o detalhe é o seguinte, apesar de todas as alterações que o técnico é obrigado a fazer e as que ele prefere fazer, o São Paulo está conseguindo subir de patamar, né, na questão de organização de jogo. Antes o São Paulo oscilava muito, jogava um bom primeiro tempo, um péssimo segundo, ou vice-versa. Um jogo jogava bem, o outro jogava mal. Agora ele está mais ou menos planificando, né? Ele está no mesmo plano em 2 jogos seguidos, pelo menos os últimos jogos agora. Então isso é muito animador para o torcedor do São Paulo. Perfeito, mestre. Vamos para o CCT da Barra Funda, onde o Alexandre Silvestre está e chega com a repercussão desse empate do São Paulo diante do Inter. Grande noite para você, meu querido Alexandre Silvestre. Boa noite, Celso. Estou praticamente em casa, né, meu querido? Boa noite, time Gazeta Esportiva. Empate honroso ontem do São Paulo
todo esfacelado, remendado, improvisado na defesa, muito jovens. Poderia até ter vencido no finalzinho, quando o Rogério mexeu na equipe, colocou alguns titulares e o São Paulo desperdiçou algumas oportunidades no fim do jogo. 3-3 então contra o Internacional no Beira-Rio. Rogério Ceni, que claramente passou a priorizar as Copas, né? Tá poupando um pouco mais o Campeonato Brasileiro. Foi assim no empate contra o Atlético Mineiro fora, Fluminense no Morumbi, ontem contra o Internacional. O lado negativo foi o garoto Thiago Couto, que falhou clamorosamente, na minha opinião, no primeiro gol. No segundo, se devia ter saído ou não ali debaixo das traves, é uma questão muito subjetiva. Cometeu um pênalti no terceiro. Melhorou o rendimento dele na segunda etapa, fez defesas importantes. Foi muito criticado, espinafrado, execrado por muitos torcedores das redes sociais. Alguns também defenderam o garoto, que tem 23 anos, que começou criancinha no São Paulo com 10 de idade, revelado na base de Cotia, e obviamente o Rogério Ceni não iria detonar o garoto publicamente, então preferiu abraçar e ver metade do copo cheio em relação ao goleiro Thiago Couto. Fala aí, Rogério. O Thiago, eu converso sempre com ele. É natural, ele é um garoto, poucos jogos no profissional, é um menino que trabalha muito todos os dias. Eu acho que no segundo tempo ele foi mais seguro, participou um pouco mais, saiu um pouco mais do gol, ajudou a bola. O Jandrei tem um dos pontos fortes do Jandrei, que é a saída de gol. Eu acho que ele já foi melhor. E eu acho que é um processo natural, que você vai adquirindo experiência, vai ganhando confiança no jogo, né? Eu não tenho os gols, não vejo culpa dele em nenhum dos gols. Agora, lógico, toma um gol, toma outro, você vai gerando insegurança. Eu acho que ele fez um ótimo segundo tempo, ajudou bastante a gente no segundo tempo, lançamentos precisos, bola longa para o Wellington, distribuindo bolas. É um goleiro que trabalha bem com os pés, é uma das coisas que a gente pede. Hoje o gramado favorece muito. Dúvida em relação ao goleiro para o jogo de sábado contra o Goiás no Morumbi. O Jandrei deixou o jogo contra o Fluminense há 2 rodadas machucado, tomou uma pancada nas costas. Fica esse ponto de interrogação se o Jandrei volta ou se o Thiago Couto continua na meta São Paulina. Tricolor que está empatando muito, apesar de ter empatado contra equipes fortes, como eu disse antes, com a equipe mais ou menos mesclada, muitas improvisações, muitos garotos, mas São Paulo está empatando e ficando para trás. Já é o 10º na tabela, está na metade da tabela, não pode deixar, pelo ponto de vista do São Paulo, de conquistar os 3 pontos, jogando no Morumbi, que novamente deverá receber um grande público no sábado para São Paulo e Goiás. Celso. Tá certo, Silvestre. E o Rogério, ele fez a leitura certa. O Thiago Couto mostrou mais segurança mesmo no segundo tempo. Achei até que tivesse uma conversa com ele no intervalo, que deixou ele mais calmo. Aí é garoto, né, Chico? É garoto. E o pessoal na rede social que está criticando o Thiago Couto, é só se escalar o Rogério o próximo jogo, porque não tem outro lá. São Paulo carece, tem problemas no gol. O Jandrei está machucado, o Thiago Couto é o 3º goleiro do São Paulo. Né? Com a saída do Volpi, ele acabou indo para segundo. São Paulo estuda a possibilidade de mercado para trazer um outro goleiro, até para trabalhar junto com o Couto e também com o Jandrei. O garoto falhou? Falhou, mas é natural. Ele não está pronto ainda para ser goleiro do São Paulo. Não está pronto. Esses erros ele só vai pegar rodagem jogando. E o problema, Chico, vamos supor, você coloca lá um zagueiro, um atacante, tudo garoto. O cara erra 1 ou 2 lances e vai recuperando. No gol você não pode errar, não pode ter erro. Então, aparece mais. Mas é um garoto promissor, tem que dar crédito a ele, Chico. Ele não é fora de série, né? Não, claro que não. Por exemplo, quando o Rogério Ceni estreou e era garoto... O Ronaldo no Corinthians. O Ronaldo no Corinthians, o Marcos no Palmeiras. Deram contra o recado. Quer dizer, já foram mostrando serviço, né? Fechando o gol, fazendo defesas boas, né? Com personalidade, já comandavam a zaga. Quer dizer, é diferente. Ele não é assim. Então, é um goleiro... É o goleiro para ficar na reserva, né? Ainda garoto, ainda tem muito que crescer. O goleiro fica bom depois dos 27, 28 anos, né? Antes disso, ele ainda peca, com exceções, né? Dida, por exemplo, desde cedo, sempre foi um grande goleiro. Tinha 17, 18 anos, jogava no gol do Vitória. Então, quer dizer, é uma coisa, assim, muito relativa. Mas ele não é um fora de série. Então, quando o goleiro não é fora de série, ele toma gol bobo mesmo, não tem jeito. Tem corintiano rindo à toa. Chico Lang... Um amigo meu lá na Moca, o Rodrigo. Pois é, e o Corinthians recuperou muito bem da derrota no último final de semana. Inclusive, devolveu o placar 3-1. A vítima foi o Curitiba, que segue ameaçado pelo rebaixamento. Quem conta a história desse jogo é o José Paes.
Quase 40 mil pessoas foram ontem à Neoquímica Arena para uma noite que já começou com muita festa em Itaquera. Dá pra sentir o que é Corinthians, né? É que o goleiro Cássio completou nessa quarta-feira contra o Coritiba 602 jogos pelo Timão e se igualou ao ídolo Ronaldo Giovanelli como o terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians. Enquanto uns entravam para o pódio dos que mais atuaram pelo Timão, outros faziam o primeiríssimo jogo oficial pelo clube. Novo dono da camisa 7 do Corinthians, o Yuri Alberto, enfim, estreou pela equipe do técnico Vitor Pereira e, logo como titular do time. Cara, me recepcionaram muito bem, desde o momento que começou as falas, né, de que eu viria pro Corinthians. A torcida me abraçou, só tenho a agradecer a eles por esse carinho. Todos os jogadores também, toda a comissão, o pessoal do clube, todos me abraçaram. E isso me ajuda bastante para eu ficar ainda mais à vontade dentro de campo. E bota à vontade nisso, Yuri. O atacante foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo e o grande responsável por brigar, por insistir até o fim, para que essa jogada aí acabasse nos pés do Roger Guedes. O Coritiba, é bem verdade, teve duas ótimas chances de abrir o placar antes do gol do Corinthians. Só que o Aleph Manga e o Regis mandaram pra fora. Mas, quando o Luciano Castan acertou o cantinho do Cássio de cabeça, o goleiro do Timão não pôde fazer nada. O empate em nenhum momento abalou o Corinthians. E tudo ficou ainda mais tranquilo pros corintianos, depois que o Adson recolocou os donos da casa em vantagem. Tranquilidade que acabou sendo confirmadíssima graças ao gol do Raul Gustavo já nos minutinhos finais da partida. 3-1 Timão e fim de papo. O que vale é a força do grupo, né? A força do elenco, jogadores entrando, fazendo a diferença também, isso é muito importante. Com este resultado aqui na Neoquímica Arena, o Corinthians reassumiu, pelo menos de maneira provisória, a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, no próximo domingo, o Timão tem um super desafio pela frente. Pega o Atlético Mineiro fora de casa no Mineirão, rival direto na briga pela parte de cima da tabela. E vamos enfrentar, acho que cada jogo, passo a passo, indo semana a semana e evoluindo. Acho que é claro que Corinthians sempre entra para brigar, para ser campeão em qualquer competição. Graças a Deus a gente pôde sair com a vitória e agora é descansar que domingo a gente tem mais uma grande decisão. Se quiser, a gente vai buscar esses 3 pontos. Dá para postar nesse Corinthians aí com os reforços que chegaram? Ah, sim, dá totalmente. Ontem o Yuri Alberto fez uma estreia muito boa. Ele não marcou gols, é verdade, mas ele praticamente 80% do gol, o primeiro gol do Roger Guedes, eu atribuo a ele. E depois dos outros 2 gols, se você observar bem, tem sempre 2 homens em cima dele, dentro da área, policiando, né, o Yuri Alberto. Então, o que possibilitou o Adson bater de primeiro e empatar uma sobra de um lance do Raul Gustavo. E depois o Mosquito, que fez os 2 cruzamentos, né, cruzou na cabeça, né, do Raul Gustavo e aí 3-1. O Cássio fez boas defesas. Ontem a zaga do Corinthians pecou muito com o lateral direito, o Rafael, né? Ele não estava bem, entrou o Fagner, melhorou. E o Gil também ontem estava desligadíssimo, né? Estava muito desligado, está cansado, tem que descansar. O Balbuena vai estrear, ou vai sair o Raul Gustavo, ou vai sair o Gil. Eu acho que agora é hora de tirar o Gil, porque o Raul Gustavo está bem, está fazendo gol, está se dedicando, está mais consciente. Agora, o que me chamou a atenção é o seguinte, veja que coisa gozada. O Corinthians ontem entrou em campo com o ataque ideal. Né? Roger Guedes pela direita, aliás, o William pela direita, o Yuri Alberto pelo meio e o nosso querido o Roger Guedes pela esquerda. Esse é o ataque ideal do Corinthians. Agora, o William ainda não está produzindo aquilo que ele pode. E toda vez que o Mosquito entra, pode reparar bem, ele sempre dá cruzamentos precisos para a grande área e sempre sai um gol dos pés dele. Então, hoje, o Mosquito é mais eficiente que o William. Eu não estou dizendo que ele é melhor, hein? Eu estou dizendo que hoje ele é mais eficiente.
O Willian agora voltando, pegando o ritmo de jogo, evidentemente que deve superar o Mosquito. Mas hoje, o Mosquito, entrando no segundo tempo, ele realmente azucrina a defesa adversária. Fosse eu técnico do Corinthians, o Corinthians para mim, Chico, seria o Cássio, o Willian e mais 9. São dois que você não tem que mexer. Apesar do Mosquito, eu entendi a sua leitura, mas são dois jogos. Eu entendi toda a sua leitura. Ele é mais eficiente hoje do que o Willian. Ele resolve, ele dá passes para gols. Ele cria oportunidades reais. É isso que eu estou dizendo. O Willian não está conseguindo. Bom, enfim, concordo com você quando você fala que a defesa do Corinthians não esteve bem ontem. A chegada do Balbuena é um alento. É um Corinthians onde o Vitor Pereira, acho que essa noite ele conseguiu colocar a cabeça no travesseiro e dormir um pouquinho mais aliviado, porque ele, mesmo não ficando no banco, ele tinha recursos para mexer no time. A substituição, ela acontecia e acontecia, se não para igualar o padrão, mas pelo menos com boas possibilidades. Gostei demais desse ataque e eu já vinha falando há muito tempo, aquela briga boba de quem vai jogar pelo lado esquerdo, o Willian ou o Roger Guedes. O Willian jogou no Chelsea por muito tempo, você se lembra disso? Pelo lado direito. O Willian você põe para jogar e deixa ele jogar. Então o Willian jogou ontem pela direita, o Roger Guedes pela esquerda, o Yuri Alberto ainda vai crescer muito, deu uma referência ótima lá na frente, já pintou o entrosamento com o Roger Guedes, e depois o Willian e o Roger Guedes, eles flutuavam. Daqui a pouco o Willian estava na esquerda, o Roger Guedes estava na direita. Isso tudo muito legal, mas estava jogando com o Coritiba, Celso. Me preocupa, a vontade ou a falta de vontade do Roger Guedes tem que voltar para marcar, porque quando você vai jogar com esses 3 caras na frente, pelo menos 2 desses caras têm que compor. Hoje no futebol moderno exige essa composição. O Willian, eu acredito que ele volte para marcar, até o Yuri. O Roger Guedes, eu tenho as minhas dúvidas. Ô mestre, eu vou repetir para o senhor a mesma pergunta que eu fiz para eles. Dá para apostar no Corinthians, colocar o Corinthians aí na briga pelo título com esses reforços? Se o Corinthians, sem esses reforços, está brigando pela liderança do campeonato, imagina com esses jogadores e com o tempo necessário para que haja um entrosamento de um time, pelo menos, de um desses tantos times que estão sendo formados no Corinthians. Acho que o Corinthians tem sim. O campeonato é muito achatado, estão todos muito parecidos. Os times não têm muita diferença de um para o outro. Acho que agora o Flamengo vai pegar, vai tomar atento, vai para frente. O Atlético está melhorando um pouquinho, que podem ser os times, juntamente com o Palmeiras, que façam uma certa diferença. Mas até agora nós estamos vendo que é tudo mais ou menos igual. Em termos de desempenho, de performance, eles estão mais ou menos parelhos. Então, é claro que nesse caso o Corinthians tem sua chance, sim. Tá certo, mestre. E o José Paes está agora no Parque São Jorge e traz o dia seguinte do Corinthians após essa boa vitória sobre o Curitiba na Neoquímica Arena. Grande noite para você, José Paes. Grande noite para você, Celso Cardoso, para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do nosso querido Gazeta Esportiva. Pois é, o dia seguinte do Corinthians foi falando justamente ainda da quarta-feira, né? Porque o assunto aqui no Corinthians, claro, ainda é o Yuri Alberto, como está muito feliz aí o Chico Lang, toda a fiel corintiana muito feliz com a atuação do novo camisa 7. A gente trouxe a informação aqui, né, de que ele usaria agora a camisa 7 que era do Luan. Então o Yuri Alberto agora é o novo camisa 7 do Corinthians e ele jogou muito bem, principalmente na primeira etapa, viu, Celso, Chico, Garrafa, todo mundo que está acompanhando aí o nosso programa. Ao todo, ali no jogo inteiro, foram 7 finalizações do Yuri Alberto, ele ainda deu 2 assistências, acertou 17 passes, ele foi o grande cara do primeiro tempo do Corinthians. Vocês falavam aí sobre o trio, né, Roger Guedes, Willian e Yuri Alberto, eles nem treinaram juntos, confessaram isso pra gente ontem na zona mista, depois da vitória do Corinthians para cima do Coritiba, mas é um trio que dá mostras de que vai entrosar. Claro, Coritiba é um adversário fraco do Campeonato Brasileiro, mas o trio foi
foi lá e fez a parte dele, jogou muito bem. Yuri Alberto teve alguns chutes bloqueados ali, mas foi o grande cara, mostrou que pode ser o grande cara desse ataque do Corinthians. Agora a gente vai conferir, inclusive, o Felipe Almeida, o auxiliar técnico do Corinthians, que comandou o Timão ontem na Neoquímica Arena, porque o VP ainda está suspenso, ele falando justamente sobre o Yuri Alberto, analisando o desempenho do novo camisa 7 do Corinthians nessa estreia do Yuri Alberto com a camisa do Timão. Vamos conferir aí o Felipe Almeida. O Yuri é aquilo que vocês viram. A nossa intenção não era que ele fizesse os 90 minutos, logicamente, porque está a chegar, mas lá está, o desenvolvimento do jogo não nos permitiu geri-lo, mas ele demonstrou uma excelente capacidade física e mesmo não tendo muito tempo com a equipa, já demonstrou a espaços um bom relacionamento com os nossos meias, com os extremos, com o William e com os nossos meias também. E, portanto, acho que fez também uma boa estreia, mas não queria individualizar muito. Acho que a equipa tentou, demonstrou um espírito de crença enorme e é isso que nós valorizamos. Tá, então a palavra do Felipe Almeida aqui no nosso glorioso Gazeta Esportiva, e é isso. O Yuri Alberto, ele jogou os 90 minutos, Roger Guedes acabou sendo substituído, o William também, mas o Yuri Alberto aguentou até o fim da partida, foi muito bem, repito, o jogador do Corinthians. Só mais um dado aí para vocês analisarem, viu, aí na nossa mesa, porque a gente costuma brincar que ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato, e a defesa do Corinthians está muito bem como mandante, é a melhor defesa, a defesa do Corinthians como mandante no Campeonato Brasileiro de 2022. O Corinthians fez 9 jogos como mandante até aqui nesse Brasileirão e sofreu apenas 3 gols, ganhou 6 jogos, empatou 3, é o melhor mandante da competição, está super bem em casa, fazendo o dever de casa o time do técnico Vitor Pereira. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais de William, Fagner, que voltou a jogar ontem pelo Corinthians, tem Renato Augusto, tem Balbuena, tem muita coisa ainda sobre o timão do Chico Lang aqui no Gazeta Esportiva, mas isso é daqui a pouquinho, viu, Celso? Agora vai daí, meu amigo. Tá certo, Zé Paz. Aliás, é impressionante mesmo o aproveitamento do Corinthians em Itaquera, né? Perdeu um jogo só no ano. É verdade. Agora, uma coisa que eu queria falar do Yuri Alberto, que eu estava conversando com o Garrafa isso na redação hoje. O Yuri Alberto, ele faz sim o pivô, como o Jô fazia, né? Só que ele tem 21 anos, mas o pivô que ele faz não é o pivô por cima, o pivô aéreo, né? Que o Jô tinha muito disso, né? Ele, com a cabeça muito alta, ele ganhava quase todas as divididas por cima. Naquele ano que ele disputou, que o Corinthians foi campeão, ele fez 18 gols pelo Corinthians e era por cima o pivô que ele fazia. Mas o Yuri não. O Yuri, ele é tecnicamente melhor que o Jô e o negócio dele é por baixo. Ele vai com a bola rolando no campo. Dá no pé dele que ele, antes da bola chegar nele, ele já sabe o que vai fazer. Você pode ver que ele tem sempre a noção do espaço, né? Ele ali é muito bom, né, nisso aí. O Corinthians ganhou uma referência no ataque assim que vai fazer uma diferença. E hoje é a vez do Palmeiras entrar em campo. Logo mais 7 da noite, o Verdão encara o América no estádio Independência. E o Alexandre Silvestre chega agora com as informações sobre o time que Abel Ferreira pretende colocar em campo para essa partida. Diz aí, Silvestre. É jogo para o Palmeiras se manter na liderança, né? Tá 2 pontos à frente do Atlético Mineiro, que vai jogar também fora de casa, só que às 7 da noite contra o Cuiabá na Arena Pantanal. O jogo do Verdão no Horto contra o Coelho, o América Mineiro, é às 8 da noite. Celso, 2 pontos separam o Palmeiras do Atlético Mineiro. Claro que o Corinthians está em segundo nesse momento. Calma, Chico Lang, não esqueci do seu Coringão. O Abel Ferreira, se quiser colocar a força máxima disponível hoje em campo, a escalação vai ser divulgada por volta das 7 da noite, mas a gente pode adiantar aqui um provável Palmeiras. Lembrando que o Marcos Rocha e o Zé Rafael na última partida foram poupados, começaram no banco de reservas e que o Piquerez deixou a partida nessa última rodada com dores musculares, não com lesão, mas com dores musculares e deve ser preservado do jogo de hoje. Então vamos lá, o Everton no gol, uma possibilidade de zaga com Marcos Rocha voltando ao time, Gustavo Gomes e Murilo
Murilo a dupla titular. Na esquerda, como o Jorge também está machucado, problema no joelho, deve jogar o Vanderlan do time sub-20, moleque da base, que já tem alguma experiência em jogos pelo time profissional. Meio campo, se o Abel quiser, ele mete o tripézinho lá titular, com Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu e Scarpa nas pontas. E de centroavante, como o Rony está lesionado, como o Navarro está lesionado e como o Gabriel Veron foi para Portugal e perdeu o lugar, deve acontecer a estreia de um dos gringos, ou o argentino ou o uruguaio. Estou falando de Flaco Lopes, o Magrelo Lopes, o argentino, e do Merentiel Lavesta, o uruguaio, apelidado de A Fera. Acho que um dos dois começa jogando e daqui a pouquinho eu volto para falar de outro atacante que está de olho nessa vaga aí de camisa 9 do time profissional do Palmeiras. É o menino prodígio Hendrick, que fez hoje 16 anos finalmente. Assinou o contrato, o primeiro dele como profissional do Palmeiras, 3 anos. E está de olho nessa vaga, mas com muita calma por parte do Palmeiras e do próprio Hendrick. É com vocês, volto já já. Rafa, bom, faltam 116 dias para a nossa equipe embarcar para o Catar. E aí, claro, iniciar a cobertura da Copa do Mundo. Até lá, toda semana, vamos trazer uma matéria especial sobre o maior evento do futebol mundial. E vamos conhecer os adversários do Brasil na primeira competição, ou melhor, na primeira fase da competição. A Conexão Brasil-Catar mostra para você o primeiro desafio do time de Tite e companhia, a Sérvia. Buscar o Hexa no Catar é missão exclusiva da nossa seleção verde e amarela. Ué, só o Brasil é penta, desculpa aí, resto do mundo. A Canarinho, cabeça de chave do grupo G de Gol, estreia na Copa. Anota na agenda e já se arma com o chefe, hein? Ah, tá? Num dia de semana, 24 de novembro, uma quinta-feira, 4 da tarde, horário daqui. Adversário? A Sérvia, contra quem jogamos também no Mundial da Rússia em 2018. Curioso, né? Vencemos por 2-0 na terceira rodada. Paulinho e Thiago Silva. Pelo mapa mundi da FIFA, a Sérvia é a sucessora da ex-Iugoslávia. A primeira Copa dela como nação independente rolou em 2010 na África do Sul. Não chegou ao mata-mata, mas realizou uma façanha. Ganhou por 1-0 da forte e tradicionalíssima Alemanha. Olho nos caras, campanha invicta nas eliminatórias. O treinador é o ex-jogador Stojkovic. Tinha qualidade o garoto. E atenção com o time dele do meio pra frente. Os meias, Savic, da Lazio da Itália. Tadic, do Ajax da Holanda, são muito bons. Além do artilheiro da Sérvia, o Mitrovic, que joga no Fulham da Inglaterra, atualmente a liga de clubes mais poderosa do planeta bola. Estreia, bate sempre aquele nervosismo. Cuidado, Brasil. Tem aquele clima de Copa do Mundo. Mestre, me diz uma coisa, a Sérvia pode dar trabalho para o Brasil? Olha, a Sérvia, como sucessora, né, naquele processo todo de desmembramento da Iugoslávia, a Sérvia ela sempre praticou futebol muito inteligente, muito artístico. Era a chamada Escola de Sarajevo, a escola dos Balcãs, né?
em que os próprios jugoslavos se diziam os brasileiros da Europa. Quando o Brasil jogava futebol artístico, né, bonito e tal. Portanto, é preciso cuidado, sim. Mas acho que o Brasil está um ponto acima da Sérvia nesse momento. Aproveito para me despedir do senhor, uma boa noite, bom final de semana e sempre uma honra tê-lo aqui no Gazeta Esportiva. Vamos voltar a falar do Corinthians, para a alegria do Chico Lang, e as movimentações do mercado da bola. Parece que a sirene vai tocar por aí. Calma, Celso, calma, muita calma nessa hora. Fausto Vera, jogador, volante lá do Argentino Júnior, claro, da Argentina, jogador que interessa ao Corinthians. O presidente do Argentino Júnior deu uma entrevista lá para uma TV da Argentina e disse que o Genk da Bélgica e o Corinthians estão no páreo para tentar contratar esse jogador. Mas ele está esperando aí para ver se o Corinthians melhora a proposta que fez. Está fazendo um leilão ali com o jogador, vamos aguardar para saber muito em breve aí qual que vai ser o destino desse atleta volante. Repito, o Corinthians está atrás de um volante depois que o Paulinho se machucou e só volta a jogar na temporada que vem. Mais duas rapidinho aqui para a gente terminar as informações do Corinthians. Fagner deve ser titular contra o Atlético Mineiro porque o Rafael Ramos tomou mais um cartão amarelo, está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba na noite de ontem lá na Neoquímica Arena, então está suspenso o Rafael Ramos, não joga contra o Atlético Mineiro. E o Balbuena, zagueiro do Corinthians, contratado recentemente, jogador paraguaio general, apareceu no bid, bidou, apareceu lá no boletim informativo diário da CBF, já está à disposição do técnico Vitor Pereira para esse confronto contra o Atlético Mineiro no próximo final de semana. Volto contigo, Celso, abraço para todo mundo aí. Pessoal, da Zona Leste para a Zona Oeste. E claro, com Alexandre Silvestre e um possível reforço caseiro para Abel Ferreira. O Hendrick está nos planos do treinador do Palmeiras? O Hendrick hoje completou 16 anos, celebrou o aniversário assinando o primeiro contrato de jogador profissional de futebol. 3 anos de vínculo com o Palmeiras, e o plano do Abel para o Hendrick é bem conservador, a não ser que ele arrebente nos treinamentos e a pressão seja muito grande para ele entrar no time profissional. Ele deve treinar com os profissionais a partir dos próximos dias, ele já teve essa experiência, mas seria para jogar os campeonatos do time sub-20 pelo Palmeiras até o final da temporada, para aí sim no ano que vem entrar para valer na briga por posição no time titular e profissional do Palmeiras. Aguardemos os próximos passos. O Hendrick hoje num dia histórico para ele, para a família, para o clube, para o Palmeiras, quiçá para o futebol brasileiro, fez juras de amor ao Verdão. Fala aí, Hendrick. É um sentimento de orgulho, né? De ver que eu estou colhendo, né? O que eu plantei lá atrás e agora vai começar um novo ciclo. É um sentimento de gratidão, né, pelo Palmeiras também, por estar confiando em mim, porque não é fácil jogar no Palmeiras, é muito difícil. Então vamos ver, né, vamos continuar com essa humildade, com os pés no chão, cabeça no lugar. Eu fiquei tranquilo, né, fiquei jogando videogame, fiquei jogando na base, né, treinando para passar mais rápido. Mas óbvio, né, que eu queria tanto que chegasse esse momento, mas eu estava tranquilo, né, por tanto do meu aniversário. O Palmeiras foi o único clube que sempre acreditou em mim, né. O único clube que me acolheu desde meus 10 anos, né, quando eu vim fazer teste aqui. Foi o único clube que apostou em mim, um clube que confiou em mim, que agora é prova viva, né, que está acontecendo mais uma vez, que o clube está acreditando em mim por eu estar assinando esse contrato profissional. E agora é só dar mais, né, para o Palmeiras, porque para mim nunca está bom. É o maior campeão do Brasil, todos nós sabemos. E, cara, é um sentimento de orgulho estar jogando pelo Palmeiras. O Palmeiras é o time do meu coração, é o time que eu vou ter gratidão pro meu resto da minha vida. E o time que eu sou torcedor. Hendrick, garoto prodígio, 3 anos de contrato assinado com o Palmeiras, multa para o exterior estratosférica e 2 amigos, colegas de time de base aqui do Palmeiras do Hendrick, todos campeões desta última edição da Copa São Paulo, estão de malas prontas para Portugal. O volante Pedro Bicalho e o atacante Gabriel Silva estão sendo emprestados a um time pequeno de Portugal, o Santa Clara, por uma temporada.
Tá certo, Silvestre. Grande abraço para você e aproveito para divulgar, já que o assunto é Endrick, o resultado da enquete. O Endrick deve ser integrado imediatamente ao elenco profissional do Palmeiras e a resposta foi sim. Maioria, 66% dos votos estão com vocês, viu, Chico e Garrafa? É verdade. Agora, eu particularmente prefiro o Watson. Forte abraço, Chico, Garrafa, e para você também. Amanhã a gente volta com mais Gazeta Esportiva. Agora siga com o Jornal da Gazeta. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.